Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e convido você para juntos realizarmos mais um estudo em matemática. Interpole três meios geométricos entre 12 e 192. Pois bem, um meio geométrico está vinculado a uma progressão geométrica, e uma sequência é definida como progressão geométrica quando cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante não nula. Essa constante é chamada de razão da progressão geométrica. E aqui nós faremos o seguinte: nós vamos escrever estes termos desta progressão geométrica. Nós temos o primeiro termo aqui, a 12. Aí nós vamos ter três termos que serão inseridos. Interpolar aqui será inserir. E aí o último termo, que é 192. Nós podemos também chamar o primeiro termo de A1, o segundo de A2, o terceiro de A3, depois A4 e finalmente A5. Na sequência, vamos recordar também que existe um termo geral, em que a n é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Como nós temos o quinto termo, que aqui vai ser o A5, ele vai ser igual a A1, que é 12, vezes a razão que nós não conhecemos, elevado a 5 menos 1. A razão de nós procedermos tal substituição é justamente porque uma das formas de se resolver esta questão é procurando a razão. A razão nos fornecerá os demais termos dessa sequência. Pois bem, o A5 aqui é 192, que vai ser igual a 12, que multiplica a razão elevada à quarta potência. Vamos isolar agora a razão, fazendo com que 12 divida 192. Procedendo então à operação, 192 sobre 12 vai ser igual a Q elevado à quarta. Em seguida, nós vamos ter Q à quarta, que será igual a 192 dividido aqui por 12, vai gerar o número 16. O 16 pode ser fatorado, então Q à quarta vai ser igual a 2 à quarta. Calculando-se a raiz quarta de ambos os membros, lembrando que, como aqui o índice é par, nós vamos ter mais ou menos a raiz, então Q vai ser igual a mais ou menos, simplificando-se, vamos ter 2. Então a razão aqui, na verdade, ela não é única. No texto do exercício não está explícito se a razão é positiva ou negativa, ou se a PG é oscilante ou simplesmente crescente. Ela não menciona isto. Então, neste caso, nós vamos considerar as duas hipóteses. Primeiro, para Q valendo menos 2. Então, a sequência vai ser assim. Primeiro termo 12, o segundo termo 12 vezes menos 2, que é menos 24. O terceiro termo, 24 negativo, que multiplica menos 2, 48. O próximo termo é 48 vezes menos 2, que gera menos 96. E, finalmente, menos 96 vezes menos 2 gera 192. E aí nós temos a sequência de 5 termos. Ou então, nós temos a razão valendo 2. A sequência será a mesma, só que toda positiva. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. E 96 vezes 2, 192. Muito bem, ainda cabem algumas observações. Quando nós interpolamos meios geométricos entre dois números, nós vamos ter o total de elementos sempre igual a esses números que nós interpolamos, nessa quantidade, no caso ali 3, e mais 2. Esses dois referem-se ao primeiro e último termo. Então, se nós inserirmos n meios geométricos, nós vamos ter no total n mais 2 elementos, com relação ao primeiro termo e ao último termo, que justificam esse número 2 que nós adicionamos, que nós somamos. E nós temos também, apenas para finalizar, um outro modo de resolver a mesma questão, que é o seguinte: nos aproveitando de uma das propriedades da progressão geométrica, das progressões geométricas. Se nós fizermos o seguinte: primeiro termo, aí segundo, terceiro, quarto e o último termo, 192, esta progressão nos favorece pelo seguinte. Então, a propriedade fala aqui: o produto dos extremos em uma progressão geométrica, nesse caso aqui de termos ímpares, sempre será igual à raiz quadrada do termo central. Então, se nós tivermos aqui 12, que multiplica 192, isso daqui nós podemos dizer que é o termo central elevado ao quadrado.
né? Então eu falei raiz quadrada do termo central, mas na verdade a raiz quadrada do produto dos extremos é que será o termo central. Neste caso, A1, A2, o A3. Então o A3 será resultado de calcularmos a raiz quadrada desses dois elementos, desses dois termos, multiplicados. Então 12 vezes 192 vai gerar aqui 2.304, cuja raiz quadrada, A3 aqui, será mais ou menos 48. Aí, para nós procedermos aqui, mais ou menos 48, o cálculo do termo central entre 12 e 48, e entre 48 negativo ou positivo e 192, procedemos de modo análogo, ok? Deixo para os nossos diletos alunos a possibilidade de pensar no restante da solução nesse formato, dessa forma, ok? E com isto, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muita paz, muito sucesso em sua caminhada e até o próximo estudo. Tchau!